Estamos estudando a carta escrita à igreja de Esmirna, a segunda das 7 igrejas do Apocalipse. O trecho é Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 9 em diante. Faça agora a sua oração pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos no nosso estudo. Então vamos lá, versículo 9, Jesus falando: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha como é que Jesus começa suas palavras. Conheço a tua tribulação. Com a palavra tribulação aqui, Jesus quer dizer aflições, perseguições pelas quais os crentes de Esmirna passavam. E continua: conheço também a tua pobreza. Certamente essas perseguições que os crentes lá passavam, elas contribuíam também para essa pobreza material deles. Por quê? Porque quando você vive num lugar onde há perseguição aos crentes, é comum que você perca os seus bens por causa da perseguição, que você perca o seu emprego, que você acabe sendo preso, que você até perca a vida. Tudo é possível quando você sofre tribulação ou aflição ou perseguição. E todas essas coisas, de uma forma ou de outra, elas podem refletir na sua vida material. Porque se você, por exemplo, vai preso, quem vai sustentar a sua família? Se você não pode mais trabalhar porque foi preso. Se você foi morto, da mesma forma, sua família vai ficar prejudicada materialmente. Se, por exemplo, resolvem confiscar um bem seu, usando de desculpa a sua religião, por essa religião ser contrária aos interesses do Estado, do governo. Você percebe, então, que a tribulação, a perseguição, a aflição, ela pode ter uma conexão direta com a pobreza. Então, quando Jesus fala, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, as duas coisas devem estar relacionadas. Mas Jesus fala aqui, e foi colocado entre parênteses, mas tu és rico. Como assim? Jesus fala, ainda que eu veja que por causa da perseguição você está tendo problemas materiais, tendo dificuldades financeiras, eu quero que você saiba que eu te considero espiritualmente rico. Tu és rico. Ah, professor, mas o que isso importa se falta o pão na mesa? O que isso importa se eu não tenho como me sustentar? Adianta alguma coisa ser espiritualmente rico? Adianta sim, porque o que mais importa é a nossa vida diante de Deus. Isso é mais importante. As pessoas pensam que o ser humano, o que mais importa para ele é a subsistência. Não adianta nada você conseguir se manter vivo, mas numa relação de inimizade com Deus, contrariando a Deus. É preferível passar por uma situação de fome do que passar por uma situação de contrariar a Deus. O apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, ele mesmo relata, ele testemunha que ele passou fome e nudez. Quando ele era um fariseu, perseguidor da igreja, ele tinha uma vida boa. Depois que ele se tornou crente, ele passou muitas e muitas dificuldades. E ele mesmo diz, passei fome e nudez. Certamente ele não se arrependeu disso. Por quê? Porque ele sabia que o mais importante era ter uma vida de compromisso com Deus, de fidelidade a Deus. Só uma pessoa que realmente seja espiritual é que pode entender isso. Jesus aqui tranquiliza, vocês passam tribulação, são afetados financeiramente, mas quero que vocês saibam, do meu ponto de vista, vocês são ricos espiritualmente falando. E ele vai, conheço a tribulação, a pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quem acompanhou aqui a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, lá na região da Galácia, você vai lá em Atos, capítulo 13, capítulo 14, você vê lá que o apóstolo Paulo, onde ele ia, apareciam os judeus para perturbar, para criar problema, para atrapalhar a evangelização dos gentios. Isso era comum no primeiro século. Os judeus, eles perseguiam o apóstolo Paulo, tentando destruir a propagação do evangelho, impedir a propagação do evangelho. Então, não estava sendo diferente no final do primeiro século, naquelas igrejas ali da Ásia Menor. João escreve para a igreja de Esmirna, e aqui Jesus fala para os crentes de Esmirna, que ele conhece também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Por que Jesus fala se declaram judeus e não são? Porque eram judeus na raça, eram judeus da etnia dos judeus, mas não agiam como os verdadeiros judeus agem. Professor, quem são os verdadeiros judeus? Paulo vai dizer lá aos Romanos que o verdadeiro judeu não é aquele que nasce entre os judeus,
que é da raça dos judeus, da etnia dos judeus. Não. Ele diz lá em Romanos 2, versículos 28 e 29 o seguinte: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, isto é, em termos de etnia, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vocês estão vendo? O apóstolo Paulo nos informa isso aqui. O judeu não é aquele que é judeu por fora, não é o judeu biológico, não é o judeu raça, não é o judeu etnia, não. O verdadeiro judeu é aquele que é interiormente judeu. Como assim? É aquele que descende de Abraão como um imitador da fé de Abraão. É aquele que crê como Abraão creu. Esse é o verdadeiro judeu. É aquele que tem a mesma fé que o patriarca Abraão. Romanos 3,30 diz assim: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso. Quem é o circunciso? É o judeu, que tem o costume de se circuncidar. E mediante a fé, o incircunciso, ou seja, o não judeu, o gentil. Olha que coisa interessante que Paulo diz aqui nesse versículo 30 de Romanos 3. Ele fala que Deus vai justificar pela fé o judeu e vai justificar mediante a fé o não judeu. A mesma coisa. Ele vai justificar por fé o judeu e vai justificar por fé o não judeu. Só justifica por fé. Esse é o resumo. Deus só justifica o homem por fé. Seja esse homem judeu ou não judeu. Outros trechos daqui de Romanos. Romanos capítulo 4, versos 1 a 3... versos 9 a 12, verso 18, diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Aqui Paulo falando e cita Abraão como sendo o pai deles, biologicamente dizendo, né? Segundo a carne. Olha o que ele continua falando. Verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança. Que bem-aventurança, professor? Essa bem-aventurança de ser justificado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, isto é, os judeus, ou também sobre os incircuncisos, em outras palavras, os gentios, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Abraão, ele foi justificado pela fé antes mesmo de se circuncidar. Você percebe que a circuncisão na carne, ela não é necessariamente sinônimo de fé em Deus. Não é. Abraão creu em Deus e foi justificado pela fé antes mesmo de praticar a circuncisão. Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça de fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Não é o pai de todos os que vêm dele, biologicamente falando. Não, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, está falando aqui do gentil, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E continua, e pai da circuncisão. Ele não é pai só dos gentios que creem, não. Ele é pai também dos judeus que creem. Se for judeu, biologicamente judeu, da etnia dos judeus, mas crer, também é considerado filho de Abraão. Versículo 12, repetindo, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, não basta ser apenas um judeu étnico, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, bonita essa expressão, né? Esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Todas as pessoas de todas as nações que creem em Cristo como Salvador são descendentes de Abraão. Todo. Agora vamos para Romanos 9, versículos 6 a 9. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O raciocínio de Paulo aqui é o seguinte: muitas pessoas veem que na nação de Israel não foram poucos os que se perderam, não foram os poucos os que
demonstraram incredulidade e infidelidade. Ao mesmo tempo, eles ficavam pensando, mas Deus não diz que nós somos povo dele? Como é que entre nós há tantas pessoas que não demonstram fidelidade a Deus e nem fé nele? Paulo responde, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Realmente, Israel é o povo dele, mas não é o Israel visível, não, é aquele Israel invisível, aquele que só Deus vê. Por isso que ele explica aqui, porque nem todos os de Israel visível, são de fato israelitas. Continua, nem por serem descendentes, entenda aqui, nem por serem descendentes biológicos de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isaac não veio à existência por causa da ação sobrenatural de Deus? Vocês lembram que Sara já era muito velha, Abraão também já muito velho, e mesmo assim Deus falou, vocês vão ter um filho. E isso aconteceu. Aconteceu de forma natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Assim também são todos aqueles que são filhos de Deus. Eles nascem de forma sobrenatural. Eles nascem pela vontade de Deus. Eles se tornam filhos de Deus, creem em Jesus por causa da vontade de Deus. É uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. Não é algo que acontece por simplesmente vir da descendência de fulano. Se eu nasci de Abraão, automaticamente eu sou crente em Jesus. Não, não é assim que funciona. Se você faz parte dos eleitos de Deus, então Deus vai agir na sua vida e vai te transformar de forma sobrenatural num filho dele. Por isso que aqui a expressão é, em Isaque será chamada a tua descendência, querendo dizer o seguinte, assim como Isaque surgiu de forma sobrenatural, assim também é a tua verdadeira descendência. Ela é composta daqueles que vão nascer de forma sobrenatural, não de forma natural, biológica, simplesmente nascendo em determinada família. Não, vão nascer como Isaque, de forma sobrenatural, fruto do desejo de Deus. Versículo 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, tá vendo? Mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Os filhos da promessa. Que promessa? A promessa que foi feita a Abraão. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Essa foi uma promessa que Deus fez a Abraão e ela se concretizou de forma sobrenatural. Assim também, todos os descendentes de Abraão, que são eleitos de Deus, que estão em Cristo, eles vão vir à luz de forma sobrenatural. Por isso que Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, ele fala: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então vamos continuar. Aqueles judeus lá de Esmirna, eles não podiam ser considerados judeus de verdade. Por isso que ele fala, e não o são. Por quê? Eles eram apenas judeus étnicos, da raça dos judeus. Eles não eram judeus de verdade no sentido de ser aquele verdadeiro judeu, o judeu espiritual, aquele que nasce da promessa, aquele que nasce pela ação do Espírito Santo. É nesse sentido que Paulo fala que eles não são verdadeiros judeus. E aqui Jesus é mais duro, porque ele fala assim, olha, sendo antes sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Vocês sabem que a sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para estudar as escrituras. É como se fosse a igreja dos judeus. Jesus fala que aqueles judeus étnicos, aqueles judeus da raça dos judeus, eles não eram judeus de verdade, pior, eles eram uma sinagoga de Satanás. É como se eles fossem uma religião de Satanás, uma igreja de Satanás. Quando você vai lá em João 8, versículo 42 e 44, parte A, você vai ver lá que Jesus, ele acusa alguns judeus de seus dias de serem filhos do diabo, não de Deus. Por que ele acusa? Porque aqueles judeus dos dias de Jesus, que ficavam interpelando ele nessa ocasião aí, eles queriam satisfazer os desejos do diabo, não os desejos de Deus. Aqui em Apocalipse, Cristo acrescenta que os judeus da cidade de Esmirna estavam agindo como uma sinagoga ou igreja, digamos assim, de Satanás. Como se Satanás fosse o Deus deles, o Senhor deles. Que coisa triste, hein? De pai, Satanás passou a ser Deus dos judeus que não creram em Jesus. Por quê? Porque esses judeus blasfemavam de Jesus.
Jesus fala aqui na carta a Esmirna: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus. Eles blasfemavam sobre Jesus, não reconheciam Jesus como Messias. Eles, fazendo isso, acabavam tomando o nome de Deus em vão, que era uma proibição nos 10 mandamentos, porque se Jesus é Deus e você fala mal de Jesus e você blasfema de Jesus, você está tomando o nome de Deus em vão, não é óbvio? Então eles cometiam esse pecado gravíssimo. Se eles soubessem de quem eles estavam falando, na verdade, que Jesus é o próprio Deus encarnado, com certeza eles não fariam essas coisas. Então vamos parar por aqui e continuaremos na próxima